O que geralmente fazemos diante de um conflito? Então, quando nós queremos alguma coisa ou algum colega quer uma outra coisa, ou nós não temos um conflito, mas temos um dilema, quando nós, conosco mesmo, queremos duas coisas contraditórias, o que geralmente, principalmente quando são duas pessoas diferentes querendo coisas contraditórias, o que normalmente acontece no conflito? Nossa tendência natural é procurar um meio termo, ok? Onde um cede um pouco para ganhar um pouco, ok? Então, eu acabo tentando procurar um meio termo para que eu possa ceder um pouquinho e, ao mesmo tempo, ganhar um pouquinho. E o que acontece é, se a gente encontra um meio termo de negociação aceitável, onde ficou muito bom para os dois lados, isso funciona. Mas acontece muitas vezes que eu não consigo, não é sempre que eu consigo encontrar um meio termo aceitável. E quando eu não consigo encontrar um meio termo aceitável, o processo fica empacado, né? Então, as pessoas não conseguem avançar em relação àquela mudança que deve ser feita, cada um quer uma coisa contraditória e as ações que deveriam estar acontecendo num processo de mudança para mudar os resultados, ela acaba ficando empacada, ela fica paralisada e onde todo mundo perde, principalmente a empresa. Então, isso é o que geralmente acontece. Outra coisa que acontece diante de um conflito é que quando a gente está começando a ter problemas, quando a gente está começando a perceber que talvez o outro lado é que não queira, né? E geralmente nós tendemos a achar que o outro lado é sempre o que resiste à mudança. O que acontece na maioria das vezes é que a gente tem uma tendência em culpar a outra parte por não querer aquela mudança, né? Então nós temos essa tendência de culpar a outra parte, o que aponta uma direção na qual não encontramos uma boa solução, tá? Então realmente culpar a outra parte, culpar os outros, é jogar gasolina na fogueira, né? É uma forma muito rápida e simples de arruinar a harmonia entre os relacionamentos. E para que a gente possa, pessoal, fazer mudanças realmente significativas na empresa, para que os resultados possam mudar, nós precisamos buscar harmonia, né? Então, embora seja uma tendência nossa do ser humano, e muitas vezes sem tentar entender aquele comportamento mais reativo, o que está causando isso, a gente vai falar um pouco na administração de conflitos, a nossa tendência é culpar as pessoas e aí a coisa desanda e desanda feio, né? Trava totalmente o processo de mudança, porque realmente a desarmonia está formada, né? É o que a teoria das restrições chama de um dos motores da desarmonia, que são esses conflitos na qual a gente tende a culpar as outras pessoas. Então, uma dica aqui para todos nós, né, é que nós evitemos, até que a gente monte a estrutura para tentar entender de onde está vindo esse conflito, porque existe esse tipo de comportamento. Culpar as pessoas é uma coisa muito apressada, porque é relativamente fácil sem a gente investigar, mas acaba realmente arruinando toda a harmonia entre os departamentos e a coisa trava e não consegue andar, ok? Então, vamos resumir geralmente o que acontece diante de um conflito. O conflito é uma coisa natural, existe não só na vida empresarial, mas na vida particular das pessoas. Então eles existem em todos os lugares e nós tendemos aí a buscar um meio termo quando existe um conflito. Essa é a grande maneira com que as pessoas tentam ultrapassar esse conflito, tentar buscar um meio termo. Acontece que muitas vezes a gente não consegue durante o conflito conseguir um meio termo aceitável. Se existe um meio termo aceitável, uma negociação entre o conflito aceitável, que é chamado de relação ganha-ganha, os dois realmente ganharam, está perfeito. Só que nem sempre isso acontece. Aliás, a grande maioria das vezes que a gente procura um meio termo,
ele geralmente ele não é aceitável. Então, quando isso acontece, a gente tem o quê? Um meio termo ruim que, consequentemente, acaba tendo um efeito indesejável, gerando o quê? Obstáculos. Qual é o primeiro obstáculo que o meio termo ruim ele causa, né? A primeira percepção é que as pessoas acabam convivendo com isso, né? As pessoas acabam acreditando que conflitos são partes da vida, né? E tá tudo bem. E é a primeira grande barreira, é o primeiro grande obstáculo quando a gente tenta negociar de uma forma em que o meio termo não é aceitável. Então esse é o primeiro obstáculo, porque as pessoas tendem a acreditar que isso é normal, quando na verdade ele não deveria ser. A segunda percepção comum, ou o segundo obstáculo, é que quando a gente tenta culpar as pessoas, a gente cria uma desarmonia. E esse processo é muito danoso para os relacionamentos. Como as grandes mudanças, a gente precisa da ajuda das pessoas, então a gente não consegue avançar. Então, realmente, quando a gente busca um meio termo que não é aceitável, a gente tende a ter esses dois obstáculos. Tende a achar que é isso mesmo, que não tem muita coisa a se fazer e que geralmente isso está sendo causado pela outra parte, né? Nós nunca achamos que, na verdade, aquele conflito é gerado também da minha parte. Eu tendo a culpar as outras pessoas e aí a coisa fica feia e o processo realmente de mudança não anda. Então aqui está um resumo para você em relação aí à parte de conflitos e os dois grandes obstáculos que acabam sendo causados pela tratativa normal que a grande maioria utiliza em relação à tentativa de negociação, muitas vezes com insucesso.